Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para todos. Tudo bem, meu povo? Estamos aqui novamente nos estúdios da Notório Play para fazer com vocês a Expo Direito Podcast, trazendo aqui alguns palestrantes, né, que se destacam no meio de uma gama de palestrantes. Hoje, para grata honra nossa, nós estamos aqui com a doutora Daiane Tavares, juiz aqui do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que é uma das palestrantes, vai estar tratando de um tema muito importante, que eu tenho certeza que você, congressista, vai amar esse tema que ela está trazendo. E aqui a gente vai ter um bate-papo aqui descontraído, informal com ela, para a gente estar trazendo algumas informações dedicadas a você que já está inscrito no evento, tá bom? Doutora Daiane, mais uma vez, obrigado pela sua deferência aqui de estar aqui no nosso podcast, no podcast da Notório Play e da Expo Direito. Fica à vontade, doutora. Primeiramente agradecer, né, mais uma oportunidade, retornando, né, aqui no podcast. E agora para falar desse evento, né, Expo Direito, que está sendo muito falado nos bastidores acadêmicos, né, do direito, seja na magistratura, no Ministério Público, Defensoria, OAB, estudantes de graduação. Então, acho que é um momento que vai ter muita conexão, muita interação e intercâmbio mesmo, né, de network também, né, que funciona muito, seja com os palestrantes e os que vão participar do evento assistindo, que é uma oportunidade única realmente de trocar experiências. Acredito que um evento como esse, e aqui no Ceará, no Centro de Eventos, que é um local muito amplo, enorme, poder compartilhar com vários outros colegas, não só do Estado, mas de fora também, vai trazer muitas possibilidades de conhecimento, né? Principalmente porque nós, enquanto estudantes, né? Porque não deixamos de ser estudantes do direito, nós estamos em constante aprendizado diário. Então, a busca por esse conhecimento através de um congresso, de um evento como esse, que vai tratar não só de penal, que é o que eu vou estar palestrando no sábado, dia 24, mas de tantas outras áreas, né, que a Expo Direito vai trazer, como civil, empresarial, tributário, entre tantos outros assuntos que vão estar lá com vários profissionais assim, incríveis, conhecidos, né, de nomes que a gente estuda por eles, inclusive, né, e vai ser muito bom, é uma oportunidade realmente única e que a gente precisa valorizar esses eventos para que a gente consiga crescer, amadurecer e trocar ideias. É um momento realmente de aprendizado. Doutora, e aqui, ó, a gente antes aqui no bastidores falando em relação aos números, até a gente que é aqui da organização do evento, a gente se surpreende com esses números, né? Hoje, para vocês terem uma ideia, nós estamos falando aqui no final de abril, acho que é dia 30, não sei quando vai ao ar esse podcast, mas nós já temos quase 5 mil inscritos, né, de todos os estados do Brasil. Só de palestrantes, até semana passada a gente tinha mais de 400 palestrantes confirmados. Conforme já foi dito, várias autoridades também vão estar presentes, ministro do STJ, temos algumas confirmações possivelmente do STF também, os próximos dias. E volto a dizer, esse tipo de evento, a gente fazendo aqui no Nordeste do Brasil, é mais uma demonstração do conhecimento e da força que o nordestino, o brasileiro como um todo, sabe só ele fazer, né? O Brasil é conhecido como o país que tem mais faculdades de direito no mundo, mais estudantes de direito, mais profissionais dessa área e, evidentemente, um evento jurídico desse tamanho, desse porte, onde vão ter 17 congressos multidisciplinares, praticamente todas as áreas do direito vão estar presentes. Então, são números, com certeza, bem significantes. E a gente, na medida do que a gente puder, está demonstrando e disseminando conhecimento jurídico para essa turma toda é importante demais. E com você, logicamente, fazendo a sua parte em relação a palestrante, eu queria saber de você a visão que você tem em relação a um evento desse porte, já que você foi estudante, estudou para concurso, já foi profissional de uma outra área, hoje, né, é juíza, um cargo altamente importante na estrutura do serviço público brasileiro. Eu queria entender também como é que você vê esse tipo de evento para os profissionais. Eu acho fundamental, porque eu já tive do outro lado, né, como estudante, como você disse. E eu sempre queria ter esse contato com os palestrantes, poder ver, trocar uma ideia, até mesmo tirar uma foto,
com pessoas que a gente admira, que a gente vê agora pelas redes sociais, né? Antes nem tinha essa oportunidade, mas agora a gente consegue ver pelas redes sociais, acompanhar o trabalho daquela pessoa que a gente admira e estar no evento presencialmente, encontrando aquela pessoa, né? Então, a oportunidade de a gente não só estar ouvindo de perto, mas de trocar, né, com a conversa, ver a pessoa, ouvir o que ela tem para acrescentar. E a gente no direito é muito mutável, muda muito de um dia para o outro o entendimento, a jurisprudência, né? A gente vê o STF, STJ, os tribunais superiores, estão em constante mudança, mas porque a sociedade também tem essa constante mudança, essa evolução constante. Então a gente precisa estar aberto, né? Aberto a entender os novos entendimentos, não se limitar só àquilo que está nos livros, para a gente conseguir ouvir essas pessoas e buscar implantar isso, depois implementar, na verdade, na nossa atividade profissional, seja na advocacia, seja dentro das minhas decisões, sentenças. Às vezes você escutando um palestrante que falou algo bacana, que pode acrescentar ali no seu dia a dia, na sua prática, e aí você, olha, isso aqui eu consigo aproveitar lá no meu trabalho, dá para a gente fazer tirar a ideia dali e aproveitar aqui, então, ir além, né? Então, acho que hoje a gente precisa buscar mais. Em um evento como esse, né, que assim eu até parabenizo porque é um evento muito grande, né, de um porte gigantesco que está abrangendo o Brasil inteiro. Estudantes, operadores do direito como um todo, juízes, né, promotores, defensores públicos, advogados do Brasil inteiro, né, delegados e de todas as outras profissões que estão envolvidas. Então, ter essa oportunidade de falar sobre diversos temas ao mesmo tempo e de repente você está ouvindo aqui uma matéria de penal e depois já vai para um outro bloco ou né, outra sala e vai ouvir civil, ouvir um colega falando de empresarial, ouvir temas diversos, porque a gente também no direito, eu sei que tem um costume de a gente só querer estudar aquilo que a gente gosta, né? Então tem isso. Aí. E é importante a gente não se limitar só ao que a gente gosta, né? Porque o direito ele tem várias faces, então ele serve para todo tipo de situação. Então, a gente abrir um pouco nossos horizontes, até para a gente se identificar, porque a gente acha que a gente só sabe aquilo, né? Mas, de repente, a gente está ouvindo um profissional ali de família, de sucessões, achou interessante o que ele está falando, às vezes pode ser um caso que você está enfrentando no seu trabalho, no seu escritório, né? Um processo que você tem e você não está sabendo como lidar com aquilo e falou com um colega lá sobre isso e, de repente, tem uma palestra sobre esse assunto. Então, acho que vai ter palestra para todos os tipos, todos os gostos. E eu, como palestrante, né, que foi a sua pergunta, é muito importante a gente ter essa visão do nosso papel naquele momento, né, de trazer ideias novas, de trazer engajamento, de mostrar que o direito tem várias portas de entrada, né, as multiportas que a gente fala, e cada um vai tratar só de um pedaço disso, né? Então, por exemplo, o meu tema que eu vou tratar sobre violência sexual contra crianças e adolescentes, né, é um fluxo que foi implementado aqui no Ceará através de um termo de cooperação. Como é um tema novo ainda, relativamente novo na fala, mas que já é antigo, porque já vem do CPC de 2015, Cooperação Judiciária. Violência sexual é um assunto que a gente vê nas notícias todos os dias, e falar sobre isso, falar sobre o juiz de garantias, né, dentro do aspecto penal, falar sobre um posicionamento do STF sobre isso, quais são as inconstitucionalidades que foi visto sobre o juiz de garantias, existe um fluxo que padronize, como ouvir essas vítimas, como não revitimizar, são assuntos que não vai achar em livro, né? Então são assuntos que só vai achar realmente quem participa desses eventos, quem busca conhecimento além dos livros. Não são assuntos que você vai encontrar facilmente numa doutrina de estudo para concurso, nem numa doutrina de livros de graduação, não vai estar lá, né? São assuntos que você vive na prática. São vivenciados na prática, que você está explorando isso como uma fonte de pesquisa para melhorar a sua atividade jurisdicional. Então, isso não vai estar nos livros, não tem como estar ainda, porque são assuntos que a gente vem trabalhando, vendo a necessidade da realidade. Então, acho que muitas pessoas que vivenciam a prática jurídica, né, seja advogando ou até mesmo estudando, tem dificuldade em entender como é que funciona a prática. Então, ouvir de um juiz, de uma juíza, de um promotor, de um defensor, enfim, de qualquer carreira, o que acontece depois que passa, né, o que acontece lá dentro do gabinete, como é que é a sua atuação prática, o que você fez para melhorar uma situação, o que você viu que repetia um ciclo vicioso de erros, que não estava dando acessibilidade dentro da justiça e, de repente, por uma atuação
específica, conseguiu modificar essa realidade, melhorar o acesso e impedir injustiças, né? Então, isso é o que eu espero também como participante e como palestrante, que a gente possa contribuir no evento. Entendi. Daiane, quando você era estudante, né, lógico que tenho certeza que pela formação que você tem, pelo sucesso que você conseguiu ao longo da sua carreira jurídica, você deve ter participado desses tipos de eventos em alguns locais e tudo. Nesse formato de vários congressos simultâneos, de situações onde só de palestrantes, já falei aqui em termos de números, são bem significativos, eu acho que o principal, como a gente pode dizer, o objetivo disso é justamente nessa fase acadêmica ainda, enquanto estudante, você começar a fazer a sua rede de contatos, o seu network, né? E aí eu queria saber de você se nessa época que você estava nessa sua fase acadêmica, se você aproveitou bem esses momentos. Acredito que sim, porque hoje, né, tem um sucesso aí como juiz aqui. Eu participei de muitos eventos, né? Na época da faculdade tinha alguns congressos específicos, assim, de uma área ou outra, mas nunca, né? Até já falei isso, nunca vi um evento como esse, que abrange vários assuntos, vários temas, várias áreas do direito num evento só. Então, assim, realmente é uma grande novidade, né? Até hoje, para mim, porque eu acredito que a maioria das pessoas, assim, em nível nacional, não participaram de um evento que seja tão amplo, né? Acredito que a maioria dos eventos seja muito isolado. Então, ou é penal, ou é civil, processo civil, até mesmo dentro da magistratura, quando tem os eventos, nós temos eventos setoriais. Então, é um evento de juízes da infância, evento de juízes de cooperação. Então, não junta essas pessoas. Então, um evento que você vai ter ali vários atores, né, do direito, em todas as áreas, isso realmente é único. E a gente precisa aproveitar, né? Realmente tem que ser aproveitado, porque enquanto estudante, quando eu estava estudando, eu não sabia muito ainda, eu queria muito ser juíza, mas a gente tem várias possibilidades dentro do direito, né? Então, quando a gente ia para esses congressos, eu pensava muito em conhecer pessoas, ver o que é que eu gostava dentro daquilo, o que é que eu me identificava. E o maior objetivo, isso inclusive hoje na minha carreira, né? Dentro dos eventos, é a gente trocar informações e experiências com os colegas, né? Então, é um network mesmo. Então, seja um estudante, seja já um advogado início de carreira ou já mais avançado, e de qualquer profissão, a troca de experiências, de contatos, de ideias, facilita muito o seu desenvolvimento profissional. E você troca uma ideia, hoje você está aqui em Fortaleza, você se conecta com alguém de São Paulo, do Rio, Salvador, enfim, do Brasil inteiro, e você consegue até mesmo fazer parcerias, né? Quem está aí na área da advocacia, consegue fazer sociedades, desses eventos sai de tudo, né? Então, é um momento de abrir realmente um leque de opções. Então, quando tem essa oportunidade, é agarrar mesmo, porque o evento que for participar, vai facilitar seu amadurecimento profissional, em todos os sentidos. E agora um evento desse que envolve várias áreas, aí melhor ainda, né? Porque como eu estava vendo aqui, são muitos palestrantes do Brasil inteiro, participantes do Brasil inteiro. Então é um evento grandiosíssimo, que só tem a acrescentar. Eu até brinco, assim, no bom sentido, né? Lógico. Às vezes você está ouvindo aqui uma palestra de um Pedro Lenza, né? A gente sabe que, em termos de constitucional, é um dos nomes mais citados, tanto por concurseiros, quanto por profissionais da área, quanto por até tribunais de justiça, né? Em jurisprudência e tudo. E aí, logo em seguida, você vai e já assiste, você muda como a gente diz, muda o canal, já vai para o Flávio Tartucci no Direito Civil, já vai para o Kleber Masson no Penal. Eu estava até comentando, né? É uma mescla de... Né, isso, profissionais que a gente estudava para o concurso, né? O Tartucci, né? O professor Tartucci, tem o professor Kleber Masson, então são pessoas que a gente estuda. Eu estudei por eles na graduação, então eu estudei para o concurso de juiz, né? Então, assim, são pessoas que eu quero, inclusive eu quero estar lá para conhecê-los também, e vários outros que vão estar lá, e é uma oportunidade... Acho que eles vão conhecer você também, faz parte. E é uma oportunidade única, porque como é que eu iria, né? A gente, na correria do trabalho, rotina,
qual era a oportunidade que a gente teria para ir conhecer, né, a pessoa e também ter os seus compromissos institucionais, pessoais, profissionais. E o evento trazendo, a gente consegue fazer tudo junto, né? Então já conhece, já conversa, vê o trabalho que está desenvolvendo, a palestra que ele foi trazer, que eu acho que isso é muito bacana também. A gente prestigiar os palestrantes, né? Eles vêm trazendo temas novos, temas que não estão sendo discutidos, pouco falados, e você colocar aquilo ali, pensar sobre o assunto. Porque, lógico, uma palestra não vai demorar tanto, né? Não vai ser um livro que você vai ler, mas ele vai soltar a ideia, vai falar sobre o assunto e vai despertar a sua curiosidade. Talvez dali surja ideias para a sua vida profissional, ou até mesmo para quem está ali na área acadêmica de mestrados, doutorados, pode surgir até uma ideia de um artigo, de publicar um artigo sobre aquele assunto. Então, assim, é um momento de abrir o pensamento mesmo, né? De pensar fora da caixa, né? Digamos assim. E eu acho que é uma oportunidade incrível mesmo de conhecer essas pessoas e ouvir o que elas têm para falar. Acho que a gente precisa aproveitar a oportunidade. Eu sempre falo muito isso, que o momento num congresso desse é de aproveitar oportunidades. E justamente nessa questão de aproveitar oportunidades, é o que eu falei aqui em relação ao engajamento, engajamento não, na realidade engajamento também, mas mais de fazer a sua rede de contatos, porque, por exemplo, o perfil dos congressistas que a gente tem hoje, nessa data, 62% mais ou menos é do público feminino. Eu já ia Novamente, parabéns para o público feminino que está nesse tipo de congresso, nesse tipo de evento que alavanca a carreira desde o estudante até do profissional. Tem profissionais que estão vindo também palestrar, que com certeza estão em início de carreira, na advocacia ou em alguma outra carreira jurídica. E essas oportunidades são justamente de você fazer a sua base, né? Sim, e aí, seu nome, né? O seu nome, seja de que forma, seja através de um contato com um palestrante de renome, seja com um colega que pode ser anônimo momentaneamente, mas que em breve com certeza vai estar sendo destaque também a nível nacional. Então dá tanta oportunidade para pessoas que já são famosas, conhecidas no meio jurídico, mas pessoas que estão iniciando e começando e de repente daqui a pouco já estão aí como palestrantes conhecidos, né? Então tudo é muito transitório, né? O direito é isso e é legal que seja assim, dar oportunidade para todos, né? Então pessoas que estão iniciando na carreira poder estar lá também, conhecendo outras pessoas e falando sobre o seu estudo que vem desenvolvendo, mostrando o seu trabalho e a gente conhecendo, porque a gente também quer conhecer esse trabalho. Então é uma interação tanto de lá quanto daqui, né? Todos estão se comunicando e até as pessoas que estão assistindo, elas numa conversa com o palestrante ou com outros colegas, dali surge tanta coisa, né? Tantas ideias diferentes, até mesmo de uma parceria para um próximo evento, né? Então de ser convidado para a cidade da outra pessoa para palestrar sobre um assunto que ela trabalhou e que é interessante também para aquela situação. Então, assim, e não ter vergonha de falar, né? Aproveitar um congresso como esse para falar, para se identificar, mostrar de onde veio, mostrar suas pesquisas, seu trabalho, porque assim, a gente tem que esquecer um pouco a timidez, né? Eu até estava vendo um podcast que eu tinha falado uma outra vez, falando sobre o poder do subconsciente. Eu gosto muito desse livro e tem um podcast que eu gravei, está até no YouTube sobre isso. O quanto a gente pensa, né? Aquilo que a gente pensa, a gente atrai, né? E às vezes a gente pensa de uma forma tão negativa, achando que vai dar errado, que não sabe falar, que não é capaz, que não consegue, que a gente atrai exatamente aquilo que a gente estava tentando evitar. Pelo simples fato de colocar esse peso, essa negação em cima da sua ação. Você nem percebe, você é inconsciente, né? Então a gente, quando começa a entender que a gente tem esse poder, né, dentro da nossa mente de mudar a realidade, a gente começa a agir de acordo com o que a gente pensa. Então é até uma dica que eu dou para quem vai participar, né? Não tenho vergonha, eu não acho que todo mundo já tem. Então medo de falar, medo de interagir, medo de mostrar quem você é, você só vai se prejudicar, né? Então, assim, agir de acordo com o que você deseja mesmo, né? Você quer, eventualmente, no futuro ser um palestrante, quer falar sobre algo, né? Procura as pessoas, né? Conversa, fala, se mostra, porque quem sabe aí você não está num próximo evento como palestrante também, exatamente. Quem sabe? Então, a gente começou assim também, não foi, Mara? A gente se conheceu e aí já foi a ideia fez o podcast, depois surgiu a oportunidade de ir para o evento.
para o Expo Direito, e daí vai surgindo outras parcerias, a gente vai crescendo, e o trabalho se desenvolvendo. Isso é muito bom, porque a gente vai acompanhando o trabalho do outro. Inclusive, eu até, antes daqui do podcast, elogiando aqui que vocês estão num trabalho assim, intenso, incrível com o Expo Direito, e é admirável isso, porque vê que não tem como dar errado, né? Que é tanto engajamento, tanto trabalho sendo produzido em cima do evento, para tudo ocorrer da forma mais perfeita possível. Porque isso não é um evento só seu, né? É um evento que abrange o Brasil inteiro. Então, essa resposta que você precisa dar também a quem se inscreveu, mostrar que o evento é bom, que o evento tem retorno, tem resultado, vai valer a pena participar dele, isso também gera uma preocupação, né? Gera um resultado. E para o evento ser bom, não é só inscrições, não é só o dinheiro que está entrando, né? Eu sempre falo muito isso. Vai muito além. A entrega de a qualidade, entrega é fundamental. de excelência do serviço. Esse Exatamente. foi um grande objetivo que o Grupo Notório teve desde o início, quando a gente iniciou há mais de 10 anos atrás. Hoje, graças a Deus, a credibilidade, o nome, né, que a empresa tem no Brasil todo, está se firmando. A gente passou, não preciso dizer, né, por um grande problema mundial. Sim. Na história humana, que foi a questão da pandemia. Mas graças a Deus, justamente por isso, por esses nomes, por essa excelência no que a gente prestou, lógico que perfeição não existe. Né? Não existe encanto nenhum A gente vê, eu falo por mim mesmo, assim, nos eventos que eu já participei, ou de algo que se promete e não cumpre. Então a gente sai frustrado do evento, né? A gente paga por algo que a gente acredita que vai ser bom, é uma propaganda em cima daquilo, e aí o evento não é bom, né? Não busca olhar para o consumidor, porque é um consumidor ali. O consumidor sempre em primeiro lugar. E aí não se sustenta. Sem ele, Exatamente. nada se sustenta. E aí o evento não se sustenta, não dura, no outro ano não tem, e vocês mostram aí que já, né, tem anos aí seguindo e melhorando e mostrando resultados. Tanto é que está com esse número de inscrições e de palestrantes aí altíssimo. Graças a Deus estamos com esse número. Eu acredito que os números que a gente está divulgando nas redes sociais aí, acredito que a gente já com certeza deve estar confirmando todos eles em termos de participação, porque aí a participação, a gente, lógico, agrega todo mundo, né? Tanto os palestrantes, que hoje já tem, como eu falei no início, mais de 400 palestrantes confirmados, acredito que vai bater os 500. Muita gente. Congressistas, com certeza vai ultrapassar dos 5.000. Isso presenciais, é muita gente. É muita gente. Muita gente, você pode dizer. E todos no mesmo lugar, no mesmo muita lugar, gente. Falando de assuntos do direito. Multidisciplinas da área de direito, isso né? Realmente é... Então, assim, são números bem interessantes. E isso, volto a dizer, é uma logística muito grande, Daiane. Aqui, internamente, a gente tem um grupo de quase 20 pessoas trabalhando há quase um ano. Né? Dia quase, às vezes, feriado, que a gente passa final de semana aqui. Mas justamente para dar esse resultado de excelência, né? Tentar na medida do possível, né? Porque erros acontecem, né? Lógico. Erro aqui e acolá. Infelizmente somos humanos, faz parte. Lógico, esses erros têm que ser minimizados o mínimo possível, que não afete Eu acho assim também, viu, Mauro? Todo. A questão dos erros que acontecem, como você disse, são minimizados. E quando acontece, a equipe que trabalha por trás resolver. Muito melhor do que ter o erro e identificar o erro, a resposta a esse erro e como resolver esse erro. Vamos supor um exemplo. O certificado do estudante deu errado, deu problema. Não, pois vamos resolver. Então, o tipo Temos de situação... todo um fluxo de trabalho aqui para justamente ter essa É o tipo de situação que você mostra que é uma equipe que se preocupa com quem está participando, né? Que aquilo ali não está solto só para poder lucrar ou ganhar dinheiro, ou engajamento, ou rede social, porque isso aí é temporário. Quando faz um trabalho correto, um trabalho que realmente se solidifica para se manter, tem que dar resultados, né, humanizados, porque eu acho que hoje o maior objetivo dentro de qualquer programa que vai se fazer de eventos é ter esse olhar humanizado para quem está participando, né? O foco realmente naquele congressista, naquele participante, no palestrante, se sentir bem por estar ali, que é o mais importante. Com certeza. Inclusive eu falei, viu, Dani, essa questão das 20 pessoas que estão envolvidas há praticamente um ano, mas isso é a nossa equipe interna, nossa aqui do grupo. Num evento desse tamanho aí, se eu não me engano, gira entre 250 a 300 pessoas durante os dias do evento. É muita gente. Isso eu não estou falando nem do pessoal de montagem, de logística, que aí já vai para outra pancada. Então, assim, são números bem interessantes, justamente para a gente coordenar e fazer toda
essa ordenação de controle, de supervisão, de logística em si, para cada um nos seus lugares. E é bom estar falando isso aqui no podcast, porque eu acho que quem está participando, era uma das coisas que eu gostava de saber também, como são os bastidores Imagina, do evento. 400 pessoas, a gente tem que coordenar os palestrantes, olha, tal dia, tal hora, você tem que estar lá no ponto. E se acontecer, que pode acontecer, às vezes acontece um imprevisto de última hora, a pessoa não vai poder, a gente já tem que ter um substituto, saber o que vai fazer. Então é muito importante que seja falado sobre isso para entender que funciona com pessoas, né? Então, e mostrar os bastidores, mostrar a realidade. Eu acho que hoje, com as redes sociais, com a internet, após a pandemia, né, que veio toda essa função do virtual mesmo, né, do mundo virtual, fortaleceu muito. Então as pessoas querem saber a realidade, né? Não é só aquela aparência do bonito ali, tá tudo prontinho, bonitinho. É bom saber o que tem por trás disso, né? Pessoas trabalhando dia e noite para que isso funcione da melhor forma possível para quem vai chegar, né? Nos dias 23 e 24 de maio. Exato. E isso é que catapulta, no bom sentido da palavra, a gente, graças a Deus, também desde 2019, já está fazendo também, além aqui no Brasil, né? A gente já fez em mais de 10 ou foram 11 estados, todo o Brasil, fazer também no exterior, né? Já fizemos eventos também em Portugal, na Espanha, e esse ano vão ter 2 eventos, né, em Portugal, em Coimbra, dias 13 e 14 de novembro, se não me engano, que é o primeiro congresso sinusófono, até a palavra a gente enrola um pouco a língua, mas entre pessoal da China, né? Macau vai estar presente também, e todos os países da língua portuguesa vão ter pelo menos um representante, lá em Coimbra. A faculdade, a universidade, se não me engano, é a 3ª ou é a 4ª mais antiga da Europa, de 1229, o Brasil não era nem... O evento agora é internacional. E na semana seguinte a gente vai estar realizando o 2º Congresso Intercontinental de Direito Penal na lindíssima e maravilhosa cidade de Porto, Portugal. Quem gosta de um vinho, já está dada a dica aí. E esse aí já me para surpresa nossa, muito boa. A doutora Daiane acabou de confirmar aqui presença. E a gente já agradece aí a honradez de você estar participando aí desse evento aí de Porto, em novembro. Sim, sem dúvidas. É uma honra para mim também participar, né, como magistrado e como representante também do Tribunal de Justiça do Ceará, assim como você, né, que é oficial de justiça também. A gente poder estar levando as nossas boas práticas, né, do tribunal para fora, né, mostrar isso num congresso fora do país, só mostra o quão grandioso vocês estão crescendo, né, cada vez mais, e mostrando um bom trabalho. Muito trabalho e crescendo cada vez mais. E vai ser muito bom, né, tá tratando também, falando sobre esses assuntos que a gente vem trabalhando na prática, né, trabalhando com crianças vulneráveis, trabalhando com o sistema penal que é tão difícil, né, ouvir no dia a dia os casos de violência sexual contra crianças e adolescentes e como a gente faz para proteger essas vítimas, porque é muito difícil, né, só quem está dentro mesmo do sistema que consegue ver e ouvir essas vítimas, sabe o quanto é doloroso, quantas vezes eu tive que terminar essas audiências, assim... mal, esgotado emocionalmente, né? Às vezes você não consegue, até você chora e se emociona, porque não tem como você ouvir aquela criança ali de 6 anos falando que foi abusada sexualmente por uma pessoa que ela sempre confiou, uma pessoa da família, e de repente tudo aquilo para ela perde o sentido, porque ela foi violentada, né, da pior forma possível, né? Por aquela pessoa que seria a pessoa que lhe protege, né? Que deveria assumir esse papel de proteção, mas na verdade não. E a gente ter que ouvir e tentar fazer justiça e proteger essa vítima, porque eu costumo falar que a gente não consegue não vai tirar o trauma. O nosso papel enquanto judiciário é minimizar os danos. Então, assim, o trauma já foi feito, a criança ela foi violentada, foi abusada sexualmente, a gente vai entrar agora no mês de maio, é até importante falar isso, que é um mês muito forte de campanha pela prevenção e combate à violência sexual contra crianças e adolescentes. O dia 18 de maio é um dia nacional de combate à violência sexual, inclusive tem uma campanha muito forte do Faça Bonito, para prevenção, né, para poder levar informação. E tanto é que é um mês que aumenta muito os casos de denúncia, porque é um mês que se fala muito sobre isso nas campanhas do município, né, da rede de assistência, Conselho Tutelar, CREAS, CRAS, eles fazem uma campanha muito forte dentro de cada município, e aí aumentam muito os casos de denúncia, e isso é importante,
né, porque essas pessoas se sentem mais confiantes e têm um trabalho mais intenso para que elas falem, né? São crianças dentro de um contexto ali de violência que a gente precisa olhar para elas, né? A gente foca muito e realmente deve se importar com os casos de violência doméstica, né? Acredito que também no Congresso vai falar muito sobre isso, é um tema que é muito importante e está sendo falado reiteradamente. Mas a gente esquece muito de olhar para essas crianças e adolescentes que estão inseridas nesse ambiente. Porque quando há violência doméstica dentro do lar, provavelmente essa criança também está passando por uma situação de abuso, de violência, e vai repetir provavelmente esse ciclo quando cresce, né? Tanto em relacionamentos, né? Repetindo o ciclo da violência, porque acha que a vida que ela vê como referência é aquela. Então, quebrar ciclos de violência é muito difícil, é muito delicado, porque não envolve só o judiciário, envolve toda uma rede de proteção. Então, como é importante a gente trazer isso que está sendo aplicado aqui no Ceará, através de um evento como esse, para fora, né? Falar para as outras pessoas que estão estudando, estão pesquisando sobre isso e ver novas práticas, né? Falar sobre um assunto tão novo e tão importante e que tem causado muitos danos às crianças e adolescentes, não só do Brasil, mas isso é uma questão mundial, né? Inclusive está aí a própria ONU, todo dia, eu acredito que é a data de 8 de outubro, é comemorado também o Dia Nacional das Meninas, né? E eles também têm uma campanha de proteção e de combate à violência sexual. Então, assim, não é algo só nosso, né? Então, a gente está trazendo aí do Ceará um tema super delicado, né, e novo, porque é muito pouco falado sobre isso, como proteger essas vítimas, como evitar a revitimização, como fazer um fluxo que funcione, a gente escute essa vítima de uma forma humanizada, obedecendo os protocolos de entrevista forense, né, de forma humanizada, acolhedora, e levando isso do Ceará para o Brasil, né, que a gente vai estar num evento aqui que é nível nacional e depois num evento a nível internacional. Então, isso assim é muito bom. Eu que agradeço o convite. Nada, que e isso. vou até voltar, né? vou até voltar para o assunto que você tinha perguntado, falando das mulheres, né? Eu fico muito feliz em ver um evento que está dando tanta oportunidade para mulheres, né, estarem falando. Porque a gente vê muitos homens, né, ocupando os espaços de poder. A própria magistratura é isso, né? A gente vê quantos homens juízes e quantas mulheres juízas. Então, assim, a quantidade é muito pequena, ainda é muito pequena. E isso vai sendo construído aos poucos. Mas olha a dificuldade que tem de uma mulher, né, assumir um concurso de magistratura, principalmente, por exemplo, no meu caso, que era mãe. Né? Então, ter 2 filhas, estudar para concurso para magistratura é muito difícil. Eu conheço várias mulheres que desistiram de estudar, desistiram de seguir a carreira dos seus sonhos, o que queria seguir como profissão, porque foram mães e não tinham uma rede de apoio, né? Não tinham como sair para trabalhar. Né? Então, tudo acaba sendo uma sobrecarga maior para a mulher. E uma mulher sair hoje do seu estado para ir para um evento, falando, né, trazendo sua palestra, falando para outras pessoas, é uma oportunidade que assim, a gente hoje pode parecer, isso aí é bobagem, né? Tem várias mulheres no mercado, mas não é só isso, é o simbolismo disso, né? Essas mulheres ocupando cargos, ocupando espaços, tendo voz para falar em espaços que elas não tinham há pouco tempo atrás. Né? Então, falando sobre assuntos delicados como de violência doméstica, como participação da mulher na política, nas eleições. Então, assim, são assuntos que a gente precisa estar falando e tem que ser por alguém que tenha lugar de voz. Tem que ser pelas mulheres. Tenho certeza que o índice de mulheres palestrantes nesse evento, posso até estar enganado, mas eu até apostaria. Eu acredito que seja um dos maiores índices de eventos jurídicos em termos de número de percentualmente de mulheres como palestrantes. E na medida que a gente puder aumentar cada vez mais esse número, a gente às vezes você pergunta, mas ainda tem menos mulher do que homem. A gente, se tiver mulher palestrante, nos procurem, podem, colocar um currículo, lógico, a gente tem que fazer uma avaliação técnica, mas eu tenho certeza que o que não faltam são mulheres com competência, com qualidade, com capacitação fenomenal para estar divulgando o conhecimento jurídico, né? Grandes nomes como você, como várias outras, professora Cláudia Barros, professora Rose Giacomi, enfim, se eu for enumerar aqui, é um número gigantesco e a ideia nossa do Grupo Notório é sempre essa, dar voz àquelas pessoas que têm competência no meio jurídico e as mulheres, lógico, sempre estão à frente. Tantos eventos que eu já participei, sempre eram homens falando, né? Exatamente. Ainda que sejam
sobre mulher. Até tanto os inscritos quanto os palestrantes, nas duas pontas. Poucas mulheres escrevendo, né, também. Então, assim, tem sido uma política também do CNJ estimular mulheres a escreverem, a serem autoras dos seus próprios artigos. Então, ter esse incentivo à participação das mulheres em eventos. Então, assim, isso é muito bom, é uma abertura que a gente precisa dar, porque existem muitas mulheres super competentes. Mandem que precisam de espaço. Que da nossa parte, o que a gente puder, evidentemente, tá colocando, a gente abre espaço, com certeza. Ótimo. Então, assim, já é, né, mais um motivo de o evento, né, de o congresso ser tão respeitado. Porque as pessoas se sentem nesse lugar de pertencimento, que é muito importante para um evento como esse. A gente vai lá para ouvir não só homens, né? Não que os homens não tenham o seu lugar, né? A gente não está falando disso, mas de que a gente precisa de um espaço para ouvir mulheres. Mulheres que trabalham, mulheres que têm rotina, mulheres que são mães, mulheres que tiveram que... Uma jornada mais de trabalho. Que tiveram que deixar, muitas vezes, seus filhos em casa para estar nessa palestra. Então, hoje, por exemplo, dentro da magistratura, que é onde eu posso falar aqui, muitas mulheres, né? Isso acontece demais, e por isso foi uma política da igualdade de gênero, né, da paridade dentro do judiciário, de ter até a lista, né, de promoção, porque muitas mulheres deixam de promover na carreira, na magistratura, porque preferem ficar perto de casa, com seus filhos, e é muito mais difícil para a mulher sair, ficar distante dos seus filhos. Então é mais fácil o marido ir trabalhar, ir fora, e passar ali a semana fora e voltar, do que a mulher fazer isso. Né? A mulher, quando faz isso, inclusive, ela é julgada pela própria sociedade como se estivesse abandonando seus filhos. Né? Então, assim, eu, por exemplo, eu sou juíza no interior. Então, eu tenho que passar a semana, porque eu nasci em Fortaleza, mas o meu local de trabalho é no interior. Então, eu tenho que ficar afastada das minhas filhas por isso. E não é fácil, né? Para nós, mulheres, mães que trabalhamos, que nos dedicamos a projetos, né? a trabalhar, a fazer um diferencial, a gente desistir disso por ser mãe, também é muito cruel, e a sociedade julga, né, quando a mulher vai crescendo e vai desenvolvendo. Eu escutei mesmo isso até durante o meu estudo para concurso. Não, cuide primeiro das suas filhas e depois você vai pensar em concurso e trabalhar. E será que eu teria essa oportunidade de fazer a prova? O concurso vai abrir ainda de novo, parece que abriu o edital agora, é um novo concurso para magistratura. Então, olha o tempo que já passou do último concurso, que foi em 2018. Então, assim, a gente não pode perder tempo, a gente não pode perder oportunidades pelo simples fato de ser mulher. Né? Então, assim, eu acho que o evento, ele tem todo esse simbolismo por trás dele, na medida que ele garante a participação feminina, né, de uma forma igualitária, e aí pelos dados está até maior, né? Hoje então, eu posso, eu volto a dizer, eu apostaria, no bom sentido da palavra, lógico, que... se não o maior, mas com certeza está entre os maiores eventos em termos de índice, tanto de palestrantes quanto de congressistas. Congressistas, com certeza, já 60 e poucos por cento já é a maioria. E em termos de palestrante, ainda talvez não seja, mas está caminhando a passos largos para ser, que é o correto. Né? Que a gente fala tanto de isonomia, né? Sim. E eu acredito que essa seja uma das formas, uma das maneiras que a gente tem de colocar o que está disposto na Constituição, né? Sem dúvida. Igualdade entre os gêneros. E a gente, enquanto mulher, eu falo assim também, muitas vezes no interior, né, a gente, por exemplo, juíza, mulher, às vezes não é por maldade, eu nem vejo isso como maldade, mas muitas pessoas do interior têm aquela visão machista, né? Eles sempre veem o juiz como o homem, né? A figura do homem. Então, até brinco com essa cena, que teve uma situação que eu estava na audiência, estava o promotor do meu lado e a parte chegou e falou com ele como se fosse o juiz. Ele, não, a juíza é ela. Porque é questão cultural mesmo, né? De achar que o homem é o juiz, o homem que ocupa aquele cargo de poder. Então, assim, à medida que a gente vai mostrando, não, eu também tenho esse espaço, eu também posso estar aqui, eu também posso estar falando e ocupando esse lugar, assim como ele está, né, não desmerecendo ninguém, óbvio, mas a gente se reconhecer como pertencente àquele lugar também. E isso é demorado, não é da noite para o dia, nós já estamos conquistando muita coisa, né, temos conquistado muito, mas isso ainda vai demorar um tempo. Vou dar um exemplo de algo simples. Até pouco tempo, nos expedientes de mandado, enfim, tinha só juiz de direito, não tinha juíza. E eu ficava com aquilo ali, gente, por que não tem juíza? Realmente é um não detalhe tem. Que... Nas guias do CNJ, nas guias de execução de medidas socioeducativas, tem lá a assinatura do juiz. Então, assim, o próprio CNJ, o próprio judiciário, que fala tanto da igualdade de gênero, né, que fala tanto da paridade, da participação feminina, ainda peca em coisas simples.
porque é algo que já vem ali de modelos já antigos, que vem se repetindo, e até chegar alguém que diga, olha, não é assim não. Vamos colocar aqui juiz, uma parêntese de juízas, né? Juíza. E aí eu falei com a juíza Carol, do NUPASSE, que ela é a coordenadora, disse, Carol, acho que dá para a gente resolver isso aqui, já que você está como coordenadora, à medida que os expedientes forem sendo feitos, mudar, quando for mulher, colocar juíza. E aí ela, não, com certeza. E aí foi falando com a equipe dela, e aí mudou. Então, os mandados hoje, né, quando as regiões dos locais abrangidos pelo NUPASSE, por exemplo, já mudaram, né, e colocando agora juíza. Então, assim, a gente assinar o nosso nome lá estando juiz, parece, isso é besteira, tá, juiz, tanto faz, mas não é. Existe tem a questão algo por trás disso. Que acaba no conjunto e acaba que a gente perpetuando com o tempo. E para você quebrar esse paradigma, tem que fazer uma coisa simples. Um outro exemplo, eu cheguei no Fórum de Boa Viagem, quando eu promovi, e o fórum relativamente novo, que estava lá, inclusive está em reforma agora também, mas na porta do gabinete tinha gabinete do juiz. No letreirozinho lá de cima, gabinete do juiz. Então, gente, aqui também tem uma juíza mulher, então vamos mudar isso aqui. Eu poderia deixar lá? Poderia, né? Não, isso aqui não me interfere, mas é simbólico. Eu acho que o valor do simbólico a gente tem que preservar, mudar. Esses pequenos detalhes, ao longo do tempo, fazem grandes diferenças. E já indo para a parte final aqui, Daiane... Conversa é boa. Conversa boa aqui, vocês viram aí, se a gente for continuar aqui a nossa bate-papo aqui. Tem assunto para todo tipo. Para todo tipo. Nós estamos falando de uma palestrante, de destaque, lógico, mas uma palestrante no meio aqui de 400, 500 palestrantes. Imagina, meu povo, todo esse assunto no meio jurídico, de vários temas. Penal, civil, constitucional, sei lá, tem marketing jurídico para quem está iniciando, para advocacia, o cara que está iniciando, que está finalizando a faculdade, também, vai né? ter um palco específico só mais ligado para a advocacia, entendeu? Tem 5, se eu não me engano, 5 ou são 6 presidentes de OABs estaduais que já estão confirmados, eu acho que do Rio Grande do Sul, La Máquia, tem o de Pernambuco, que é inclusive uma mulher. Tanto de oportunidade. Enfim, aí. Olha aí, tem um só de marketing jurídico, para quem quer estar nessas redes sociais. Não, as redes sociais hoje a porta... A Brigato, que é uma influencer, tem mais de quase 2 milhões de seguidores, ou seja, é uma gama, uma infinidade, gestão de escritório. Muito pessoal, bom. Se você... Não pode perder, não. Eu até brinco, que nem o Tiro Lipa, né? Se você não for, só você não vai. Então, esse evento, ao final ainda tem como cereja do bolo, festa de encerramento, lógico. Todo grande evento tem que ter uma festa de encerramento, com catedral. Já foi até divulgado, né? Já foi divulgado. A gente, muito provavelmente, deve ter também outra atração artística, a gente deve estar divulgando aí nos próximos dias. Mas, enfim, imagina você congregar com mais de 5 mil estudantes e profissionais de todas as áreas do direito, todos os estados do Brasil presentes, fazendo já seu network, tendo aqui a sua rede de contato, seja com palestrante de renome, seja com jurista, seja com autoridade, seja com um simples anônimo, entre aspas, por enquanto. Então, quando eu posto no Instagram, assim, muita gente vem falando, eu vou, assim, tem muita gente interessado. Interessante demais. Acredito eu que é um evento que vai ser disruptivo no meio jurídico, volto a dizer. É a loucura boa que a gente aqui do Grupo Notório acabou abraçando. Às vezes a gente quer se arrepender por causa da trabalheira, mas lógico que a gente não pode fazer isso. Em honra a você que confiou e sempre confiou na gente. E é isso. A gente só vê quando o trabalho funciona, quando a gente se sente cansado. Eu já percebi isso. Quando a gente vê que a gente está cansado é porque o trabalho está indo bem. Porque a gente se dedica, né? Aquilo que a gente coloca um propósito, uma meta, um objetivo, assim, para acontecer e ser bem feito, não tem como a gente não se dedicar. Então, o sinal de que está sendo um trabalho bem feito é quando a gente realmente se dedica a ele. Com certeza. Pessoal, como eu falei, aqui bate-papo aqui a gente teria para uma tarde, para muito tempo. Mas, volto a dizer, você vai poder ver a doutora Daiane Tavares lá na Expo Direito, dias 23 e 24 de maio agora, de 2025, no Centro de Eventos do Ceará. Ela com grandes nomes, eu acho que Kleber Masson, Rogério Guedes vão conhecer ela, é o contrário, viu? Estou ansiosíssima. E é isso. Doutora,
senhora pode dar suas considerações finais aí. É isso, Pode né? convidar a magistratura que você Sim. representa para também participar, que todos estão convidados. É isso, né? Acho que a gente conseguiu conversar um pouco, né? Porque teria assunto aqui para muitas Com horas. certeza, com certeza. Mas eu espero realmente encontrar com todos no evento. Vai ser um momento de a gente interagir. Eu conhecer também muita gente que segue nas redes sociais e a gente não se conhece pessoalmente. Então, é uma oportunidade de a gente se ver, né? De a gente se conhecer pessoalmente. Então, os colegas também da magistratura, do Ministério Público, Defensoria, OAB, advogados, né, da OAB, de todas as carreiras jurídicas, aguardo, né, todos vocês lá para a gente conseguir conversar, trocar ideias, né, pensar em novas soluções para o judiciário, para a efetivação de justiça, para pensar o direito, né? Eu acho que o direito é isso, a gente precisa estar constantemente pensando o direito de uma forma conjunta, em cooperação. Então, acredito que o evento ele mostra o quanto isso da cooperação é importante, né? Porque se não fosse todos engajados no mesmo propósito, em cooperação, para que o evento seja excelente, né? Como ele vai ser, não daria certo. Então, a importância de todos estarem ali integrados, né? Aproveitando esse momento juntos, se conhecendo, pensando direito fora da caixa, né, para a gente ter outras possibilidades além daquilo que está no livro. Vai ser uma oportunidade única, né, eu aguardo todos vocês lá e foi um prazer estar aqui novamente e nos encontramos no evento dia 23 e 24. Bom, é isso, meu povo. Prazer estar novamente com você, doutora Daiane. Tenho certeza que essa parceria aqui do Grupo Notório, tendo você no nosso cast, que a gente brinca, né, de palestrantes, com certeza a gente ganhou muito e principalmente o nosso assinante da plataforma, o nosso congressista, com a sua palestra que vai ter dia 23 e 24 de maio de 2025 no Centro de Eventos do Ceará. Nos vemos lá, aguardamos vocês e já podem também ir se preparando para os demais eventos do segundo semestre, tá bom? Obrigadão, meu povo. Vejo vocês lá, fiquem com Deus e até a próxima.